Olá pessoal, o meu nome é Mara Abigail e no vídeo de hoje eu vim fazer uma reflexão sobre as coisas que eu tenho percebido no período das eleições, né? As eleições de 2018 me fez refletir sobre uma série de questões que envolve o mundo de forma geral e até o meu modo de agir em relação à política. Bom, se você não conhecia este canal e chegou aqui por um acaso, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso grupo. Então se inscreva neste canal, ative a notificação para que você receba tudo em primeira mão. Bom, é difícil até começar a falar quando algo vem do seu interno, né? A gente tem hábito de falar de coisas externas, a gente fala de ideias e percepções de outras pessoas, mas quando fala um pouco de nós mesmos, existe um certo bloqueio, um certo receio da forma como a gente expõe o nosso modo de pensar. Mas eu gostaria de abrir este espaço para refletir um pouquinho os aprendizados que eu tive nessas eleições em 2018, inclusive hoje eu tô até com a blusa verde, a gente acabou de votar e fica um sentimento de dever cumprido, embora eu tenha tido que justificar porque o meu título não é do estado onde eu estou morando e esse título não foi transferido. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir é em relação a isso, né? Eu não transferi o meu título há mais tempo, porque, na verdade, eu não enxergava opções de mudança, opções para poder votar. E aí, quando passou o prazo, a gente conversou aqui em casa e decidimos o que seria uma boa opção, mas aí não tinha como votar, mas aí a gente... conversando, despertou em nós um senso de cidadania. E como professor eu tenho visto que este senso está cada vez mais... eu não sei dizer se ele está cada vez mais esquecido ou se ele está sendo cada vez mais deturpado. Por quê? Na minha infância eu tive aula de ensino religioso que trazia algumas raízes do que tinha acabado de ser excluído da grade educacional, que é ensino de moral e cívica. Mas na minha educação, eu estive em contato com pessoas que tiveram essa matéria e mesmo não tendo na grade curricular, a gente comentava sobre essas coisas dentro de casa. Eu pegava livros que eles tinham estudado, caderno, perguntava: o que vocês estudavam nessa matéria? Por que ela saiu da grade curricular? E aí, eles me explicavam o que era e... desde cedo isso veio despertando em mim um senso de cidadania, um senso de orgulho brasileiro, patriotismo. E eu tenho visto o quanto que isso se perdeu. Eu acho que culturalmente isto se perdeu devido à forma como aqueles que elegemos para estar no poder conduziram. E aí, infelizmente, o Brasil é um país que tem essa imagem de corrupção. O ver tanta coisa errada nos deixou sem esperança. O ver tanta coisa errada nos deixou sem uma forma de visualizar que havia possibilidade de um dia as coisas mudarem. E aí, construiu-se no meio do povo uma resposta pronta para nunca discutir essas questões. Por anos a gente via as pessoas falar: eu não gosto de falar de política. Eu sou suspeita para falar porque até onde eu sei, desde o meu bisavô, as gerações vieram conduzindo e participando ativamente de política. A minha geração, no grau de parentesco, foi a que menos se envolveu em questões políticas. E eu sempre gostei muito disso, não pela polêmica, não por querer almejar algum cargo, nada disso, mas por um senso de responsabilidade e compromisso, entendendo que nós somos o futuro de uma nação, nós é que construímos e definimos a nossa liderança. Se o Brasil tem essa imagem, a culpa é nossa. E aí, como professora, embora hoje a gente não possa e nem é correto eticamente questionar e levantar essas questões de partido A ou B, nós podemos sim despertar um senso de
análise, né? Um senso crítico, para que as pessoas começem a perceber o que há ao seu redor e construir uma opinião sobre isso. Então, a primeira coisa que eu venho percebendo é o que eu chamo de burrice coletiva. É até um nome um pouco pesado, né? Burrice coletiva. Mas, sinceramente falando, eu acho que essa burrice coletiva veio da nossa preguiça de pensar, né? Eu acho que essa burrice coletiva veio da facilidade que a televisão trouxe, que a internet trouxe, que é muito mais cômodo eu definir se eu gosto de ouvir a opinião de fulano, então eu tô com ele. E tudo que essa pessoa falar, a gente parte do princípio que é verdade. E aí a gente perdeu o que deveria ser uma avaliação de um todo, pegar a opinião de A, B, C, analisar os planos de governos, as propostas em si, e aí isso transformou várias coisas na política do Brasil. Por exemplo, o que seria um debate político hoje, na verdade, é um show de acusações, que às vezes tem fundamento, às vezes não tem, de tentar desmoralizar o outro candidato. E eu assisti 2 dos debates presidenciais, eu percebi que o interesse das pessoas não está nos programas de governo, não está nas propostas de trabalho, do que eles vão fazer. E aí, percebendo isso, eu comecei a perguntar a algumas pessoas que estavam muito envolvidas emocionalmente com política, perguntar qual era o plano de governo do seu candidato. E as pessoas não sabiam responder, mas sabiam dizer que o outro, o adversário, tinha aprontado isso, isso, isso e aquilo. E aí eu me pergunto, peraí, as pessoas estão prontas para acusar o adversário, mas não conhecem nem a proposta de governo do próprio candidato que defendem? E aí, assim, eu não quero entrar no mérito de candidato A ou B, mas eu quero fazer uma análise, que isso tem mexido muito comigo nesses dias, e este canal também é para isso, para poder falar do que eu tenho visto, do que eu tenho sentido, de que forma que isso impacta a nossa vida. Eu tenho um compromisso, sim, com o futuro dessa nação, eu faço parte do futuro dessa nação, eu pretendo ter filhos que façam parte disso, e eu quero um país melhor, eu quero um Brasil melhor. Quando a Globo lançou o Brasil que eu quero, o país que eu quero, eu fiquei pensando, é uma oportunidade das pessoas começar a pensar, peraí, o que eu quero para o meu país? Mas aí esse pensamento deveria continuar. Não é só o que eu quero. Quem é que pode contribuir para este futuro? De certa forma, hoje é um dia que ainda o país está polarizado entre 2 grupos. Estamos no segundo turno presidencial. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas estamos em pleno outubro de 2018 e hoje está sendo votado e será definido quem será o presidente do nosso país. E essa reflexão estou fazendo exatamente no momento que eu acabei de voltar da votação, porque eu não quero que essa reflexão seja influenciada pela eleição de fulano ou beltrano. É uma reflexão própria, né? Me preocupa essa burrice coletiva. Por outro lado, eu fiquei muito feliz de ver que este ano eu vi muitas pessoas que tinham essa frase pronta, eu não gosto de falar de política, elas começarem a debater, elas começarem a conversar, elas começarem a dizer um pouco do que elas esperavam. Então, eu vi que existe ainda esperança, né? Mas como que a gente pode acabar com uma situação dessa, com uma cultura, né, dessa? É buscando informação, lendo, procurando informar-se tanto daquele candidato, né, daquele partido, né, daquele grupo que a gente se identifica, quanto do oposto. A gente tem que olhar de forma imparcial, deixar de ser mais apaixonado, né, e se tornar mais racional nas nossas decisões políticas. Outro ponto, né, que eu venho observando é a falta de interpretação de texto. Lógico, na área de educação a gente tem este problema que é muito sério, mas quando se publica, quando se diz algo na mídia, as pessoas compreendem aquilo que elas querem,
né? Talvez seja pelo fato de se basear na opinião de fulano e de Beltrano, que acaba sendo um influenciador, né? Um construtor de opinião, um influenciador de pessoas. Mas o que a gente precisa não é isso não, nós precisamos de pessoas que saibam olhar e analisar. Será que o que está sendo falado faz parte do que a pessoa faz? Tem um versículo bíblico que fala assim, pelos frutos será conhecido. Qual é o fruto do candidato A ou B? Qual é o fruto daquele que se diz e se apresenta como solução? O fruto dele não é o que ele está falando e está fazendo num período eleitoral. O fruto dele é a vida, como ele construiu, quais são seus valores morais, como é estruturada a sua família, o que ele tem, o que ele fez, né? No período eleitoral, a gente não tem que avaliar a pessoa pelo que ela está fazendo, porque este é um período que, infelizmente, as pessoas se apresentam como única e melhor opção. Então, a gente precisa de aprender a interpretar, né? Quem é que está se apresentando como candidato, as informações que estão chegando, se as informações estão sendo manipuladas. Temos uma série de acusações de fake news, temos uma série de acusações de mídia comprada. Será que aquela mídia que eu estou recorrendo como base de informação para mim, ela é verdadeira? Será que essa mídia que eu estou recorrendo como base, ela é imparcial, ela é neutra? A gente sabe que a mídia, os canais de mídia, de publicidade, eles sobrevivem pelo patrocínio. Será que alguém está pagando ele para isso? E como que eu vou formar minha opinião? Eu vou formar minha opinião de forma menos apaixonada, lendo conteúdo não só regional, nacional, lendo conteúdo de fora. Quem está de fora é menos apaixonado, ele consegue transmitir com mais veemência, com mais racionalidade os fatos que acontecem e também sabendo interpretar. Um outro ponto que é uma consequência disso tudo, que eu vim analisando, é que o nosso cérebro, se ele não aprende a analisar, é triste. Mas se ele desaprende a analisar, é muito mais triste. A informação fácil, a tecnologia, o acesso à rede mundial de computadores veio trazer uma facilidade tão grande que as pessoas se tornaram preguiçosos. As pessoas têm preguiça de ler um livro, as pessoas têm preguiça de analisar, as pessoas têm preguiça de compreender o óbvio. E isso nos torna fantoche, peça de manobra, né? De repente a gente está recorrendo a um influenciador que ele está sendo pago por alguém e isso está fazendo a nossa opinião e isso pode influenciar no resultado de uma eleição. Então eu gostaria assim de falar sobre este sentimento, mas também um desejo que resgate a nossa capacidade de analisar o todo, o nosso senso de cidadania, buscar fontes confiáveis, olhar de forma mais racional para o que está acontecendo no nosso país, entender que nós temos culpa disso que está acontecendo e nós somos os únicos que podem mudar isso, ok? Então até o próximo vídeo, um grande abraço.